Curta o vídeo e se inscreva no canal. Nota do canal: fiquem à vontade no comentário para apontar erros ou fazer crítica. E caso queiram contribuir com o meu humilde trabalho, segue na descrição a chave pública Bitcoin e também no banner do canal. Eu agradeço a todos. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta o fundamento último da ciência econômica. Prefácio. Este ensaio não é uma contribuição à filosofia. Trata-se meramente da exposição de certas ideias que se devem ter em plena consideração nas tentativas de lidar com a teoria do conhecimento. A lógica e a epistemologia tradicionais têm produzido, em grande medida, apenas discussões sobre matemática e sobre os métodos das ciências naturais. Os filósofos tomaram a física como paradigma de ciência e assumiram despreocupadamente que todo conhecimento deva seguir o seu modelo. Dispensaram a biologia, contentando-se com que as gerações futuras um dia conseguissem reduzir os fenômenos da vida à operação de elementos totalmente indescritíveis pela física. Rebaixaram a história à mera literatura e ignoraram a existência da economia. O positivismo, tal como pronunciado por Laplace, batizado por Augusto Comte e contemporaneamente revivido e sistematizado pelo positivismo lógico ou empírico, é essencialmente panfisicalismo, um esquema para negar que haja qualquer outro método de pensamento científico além de partir do registro das sentenças protocolares do físico. Seu materialismo só encontrou oposição por parte dos metafísicos, que se entregaram à invenção de entidades fictícias e de sistemas arbitrários do que chamaram de filosofia da história. Este ensaio se propõe a ressaltar o fato de existir algo no universo em cuja descrição as ciências naturais nada podem contribuir. Existem eventos para além daqueles que os procedimentos das ciências naturais estão aptos a observar e descrever. Existe ação humana. Fato é que, até o momento, nada se fez para ligar os dois lados do abismo que separa os eventos naturais, em cuja consumação a ciência é incapaz de encontrar qualquer finalidade, e os atos conscientes dos homens, que invariavelmente miram determinados fins. Negligenciar, no tratamento da ação humana, a referência aos fins almejados pelos agentes é tão absurdo quanto foram os esforços de recorrer à finalidade na interpretação dos fenômenos naturais. Seria equivocado insinuar que todos os enganos relativos à interpretação epistemológica das ciências da ação humana devam ser atribuídos à adoção indiscriminada da epistemologia positivista. Houve outras escolas de pensamento que confundiram ainda mais seriamente o tratamento filosófico da praxeologia e da história, como, por exemplo, o historicismo. Não obstante, a análise que segue lida sobretudo com o impacto do positivismo. Para evitar a má interpretação do ponto de vista deste ensaio, é aconselhável, até necessário, enfatizar o fato de que ele lida com o conhecimento, com a ciência e com a crença razoável, e que se refere a doutrinas metafísicas apenas na medida do necessário para demonstrarem que elas diferem do conhecimento científico. Endossa sem reservas o princípio de Locke: não acolher nenhuma proposição com maior segurança do que suas provas o permitem. O vício do positivismo não reside em adotar este princípio, mas em não reconhecer quaisquer outros meios de provar uma proposição além daqueles praticados pelas ciências naturais, experimentais, em o qualificar como metafísica, que, no jargão positivista, é sinônimo de absurdo. Todos os outros métodos de discurso racional. Expor o caráter falacioso desta tese fundamental do positivismo e retratar suas desastrosas consequências é o único tema deste ensaio. Embora cheio de desprezo por tudo que considera metafísico, a epistemologia positivista baseia-se ela própria num determinado tipo de metafísica. Empreender uma análise de qualquer variedade de metafísica ou tentar avaliar o seu valor ou sustentabilidade para afirmá-la ou rejeitá-la está fora dos limites da investigação racional. O que o raciocínio discursivo pode, é mostrar se a doutrina metafísica em questão contradiz ou não o que se tem estabelecido como verdade cientificamente provada. Se isto se puder demonstrar quanto às afirmações positivistas sobre as ciências da ação humana, suas alegações deverão ser rejeitadas como fábula sem justificativa. Os próprios positivistas, do ponto de vista de sua filosofia, não poderiam senão aprovar tal veredito. A epistemologia pode ser estudada somente por quem esteja perfeitamente familiarizado com todos os ramos do conhecimento humano. Os problemas epistemológicos especiais dos diferentes campos do conhecimento são acessíveis apenas àqueles que estejam perfeitamente familiarizados com o campo respectivo. Não seria sequer necessário mencionar este ponto se não fosse pela chocante ignorância de tudo quanto diz respeito às ciências da ação humana que caracteriza os escritos de quase todos os filósofos
filósofos contemporâneos. Pode-se até duvidar se é possível separar a análise dos problemas epistemológicos do tratamento dos assuntos substantivos da ciência em questão. As contribuições básicas das ciências naturais à epistemologia moderna foram realização de Galilei, não de Bacon, de Newton e Lavoisier, não de Kant e Comte. O que se sustenta nas doutrinas do positivismo lógico está nas obras dos grandes físicos das últimas centenas de anos, não na enciclopédia da ciência unificada. Minhas próprias contribuições à teoria do conhecimento, por mais modestas que sejam, constam de meus escritos econômicos e históricos, especialmente Humana Action e Théorie de Histoire. O presente ensaio é meramente um suplemento e um comentário ao que a própria economia diz sobre a sua epistemologia. Aquele que deseja captar seriamente o sentido da teoria econômica deve primeiro familiarizar-se com o que a economia ensina e, somente então, tendo refletido demoradamente sobre esses teoremas, voltar-se ao estudo dos aspectos epistemológicos concernentes. Sem um exame mais cuidadoso de, no mínimo, alguns dos grandes assuntos do pensamento praxeológico, por exemplo, a lei dos rendimentos, mais comumente chamada de lei dos rendimentos decrescentes, a lei de associação ricardiana, mais conhecida como lei do custo comparativo, o problema do cálculo econômico, e assim por diante, ninguém pode esperar compreender o que significa a praxeologia e o que envolvem os seus problemas epistemológicos específicos. Algumas observações preliminares acerca da praxeologia, em vez de uma introdução. 1. O substrato permanente da epistemologia. Tudo flui, diz Heráclito, nada persiste nem permanece o mesmo. Tudo é devir. Cabe à especulação metafísica resolver se essa proposição tem respaldo na perspectiva de uma inteligência sobre-humana e, ademais, se pode uma mente humana conceber mudança que não implique o conceito de um substrato que, conquanto mude, permanece de algum modo constante na sucessão de seus vários estados. Para a epistemologia, a teoria do conhecimento humano, certamente existe algo que ela não pode deixar de considerar permanente, a saber, a estrutura lógica e praxeológica da mente humana, por um lado, e o poder dos sentidos humanos, por outro. Consciente do fato de que a natureza humana dessa nossa época de mudanças cósmicas não existiu desde o princípio de todas as coisas nem haverá de durar para sempre, a epistemologia deve encará-la como se fosse imutável. As ciências naturais podem tentar ir além e estudar os problemas da evolução, mas a epistemologia é um ramo, ou melhor, a base, das ciências do homem. Ela trata de um aspecto natural tanto ao homem primitivo, recém-emergido dos sons da transformação cósmica, quanto ao homem deste período da história do universo. Não lida com pensar, perceber e saber em geral, mas com o pensar, o perceber e o saber humanos. Para a epistemologia, existe algo a se considerar imutável, isto é, a estrutura lógica e praxeológica da mente humana. Não devemos confundir conhecimento com misticismo. O místico poderá dizer que tanto a noite como o dia iluminam. O conhecimento parte da distinção clara entre a e não há. Sabemos ter havido tempos da história cósmica em que não havia seres do tipo que denominamos Homo sapiens, e somos livres para supor que virão ainda outros em que essa espécie não exista. Mas de nada nos vale especular acerca das condições de seres que são, na estrutura lógica e praxeológica de suas mentes e no poder de seus sentidos, essencialmente distintos do homem como o conhecemos e como propriamente somos. O conceito nietzschiano de um super-homem é desprovido de qualquer sentido epistemológico. 2. Da ação. A epistemologia trata dos fenômenos mentais da vida humana, do homem ao pensar e agir. A principal deficiência das tentativas da epistemologia tradicional provém de sua negligência quanto aos aspectos praxeológicos. Os epistemólogos tratavam do pensamento como se fosse um campo isolado, à parte de outras manifestações do esforço humano. Eles lidavam com os problemas da lógica e da matemática, mas não conseguiam observar os aspectos práticos do pensamento. Eles ignoraram o priori praxeológico. As faltas dessa abordagem tornaram-se evidentes nos ensinamentos da teologia natural enquanto diferente da teologia revelada. A teologia natural via o traço característico da divindade em ela não sofrer as limitações da mente e da vontade humanas. A divindade é onisciente e onipotente. Porém, ao elaborar essas ideias, os filósofos não perceberam que um conceito de divindade que implique um Deus agente, isto é, um Deus que se comporte como o homem se comporta ao agir, é autocontraditório. O homem age porque está insatisfeito com o estado de coisas que prevalece na ausência de sua intervenção. O homem age porque se vê desprovido do poder de tornar as condições plenamente satisfatórias,
e deve recorrer aos meios apropriados de modo a torná-las menos insatisfatórias. Para um ser supremo e onipotente, porém, não deve haver qualquer insatisfação quanto ao presente estado de coisas. O Todo-Poderoso não age, pois não há estado de coisas que ele não possa tornar plenamente satisfatório sem praticar qualquer ação, ou seja, sem recorrer a quaisquer meios. Para ele, não há uma distinção entre fins e meios. Atribuir-lhe ação é antropomorfismo. Partindo das limitações de sua natureza humana, o raciocínio dedutivo do homem não pode jamais circunscrever e definir a essência do onipotente. Entretanto, deve-se enfatizar que o que impedia as pessoas de atentarem para as questões praxeológicas não consistia de considerações teológicas. Era muito mais o desejo ardente pela realização da quimera utópica do país da cocainha. Quando a ciência econômica, a parte mais bem desenvolvida da praxeologia até o momento, botou abaixo as falácias de todo e qualquer tipo de utopismo, foi banida e estigmatizada como não científica. O traço mais característico da epistemologia moderna é o seu total descaso para com a economia, esse ramo do conhecimento cujo desenvolvimento e aplicação prática constituíram o evento mais espetacular da história moderna. 3. Da economia. O estudo da economia tem sido reiteradamente induzido ao erro pela ideia vã de que a economia deva proceder segundo os padrões de outras ciências. O dano causado por tais erros de interpretação não pode ser evitado ao advertir-se o economista de não flertar com outros campos do conhecimento ou mesmo de ignorá-los completamente. A ignorância, qualquer que seja a matéria que se aplique, não pode, sob quaisquer circunstâncias, ser uma qualidade que sirva à busca da verdade. O necessário para prevenir que um pesquisador deturpe os estudos econômicos ao recorrer a métodos da matemática, da biologia, da história ou da jurisprudência não é depreciar ou negligenciar essas ciências, mas, pelo contrário, tentar compreendê-las e dominá-las. Aquele que deseja chegar a algum lugar em praxeologia deve familiarizar-se com a matemática, com a física, com a biologia, com a história e com a jurisprudência, de modo a não confundir as competências e os métodos da teoria da ação humana com as competências e métodos de qualquer um desses ramos do conhecimento. O que houve de errado com as diversas escolas historicistas de economia foi, antes de mais nada, serem seus adeptos meramente diletantes no campo da história. Não há matemático competente que se deixe enganar pelos erros fundamentais de tudo quanto se chama economia matemática e, especialmente, da econometria. Nenhum biólogo jamais caiu no organicismo um tanto amadorístico de autores como Paul de Lilienfeld. Quando, certa vez, expressei essa opinião numa conferência, um rapaz na plateia protestou. "Você está querendo demais de um economista", observou. "Ninguém pode me forçar a ocupar o meu tempo com o estudo de todas essas ciências." Minha resposta foi: ninguém te pede ou te força a te tornares um economista. 4. Ponto de partida do pensamento praxeológico. O conhecimento a priori da praxeologia é totalmente distinto, categoricamente distinto, do conhecimento a priori da matemática ou, mais precisamente, do conhecimento matemático a priori tal como interpretado pelo positivismo lógico. O ponto de partida de todo pensamento praxeológico não está em axiomas escolhidos arbitrariamente, mas numa proposição autoevidente, plena, clara e necessariamente presente em cada alma humana. Um abismo intransponível separa os animais cujas mentes apresentam essa cognição daqueles em cujas mentes tal não se faz plena e claramente presente. Apenas aos primeiros cabe designarem-se por homem. O traço característico do homem é precisamente que ele age conscientemente. O homem é o homo agens, o animal que age. A parte a zoologia, tudo o que já for cientificamente atestado de modo a distinguir o homem de mamíferos não humanos está contido na proposição: o homem age. Agir significa empenhar-se na obtenção de fins, isto é, determinar um objetivo e recorrer a meios de atingi-lo. A essência do positivismo lógico é negar o valor cognitivo de um conhecimento a priori por observar que todas as proposições a priori são meramente analíticas, meramente verbais ou tautológicas, não proporcionam nova informação, afirmando o que já implicavam as definições e as premissas. Apenas experiência pode levar a proposições sintéticas. Existe uma patente objeção a essa doutrina, a saber, que a proposição de não haverem proposições sintéticas a priori seja ela própria uma proposição sintética a priori, e para o autor que vos fala, falsa, pois não tem como se estabelecer a partir da experiência. Toda a controvérsia, entretanto, perde o sentido a quando aplicada à praxeologia. Ela refere-se essencialmente à geometria. Seu estado atual,
e seu tratamento pelo positivismo lógico em especial, tem sido profundamente influenciado pelo impacto que a descoberta de geometrias não euclidianas teve sobre a filosofia ocidental. Antes de Bolyai e Lobachevsky, a geometria era, aos olhos dos filósofos, um modelo de ciência perfeita. Supunha-se que fornecia certeza inabalável para sempre e para todos. Proceder Moore geométrico também em outros campos do conhecimento era o grande ideal daqueles que buscavam a verdade. Quando as tentativas de erigir geometrias não euclidianas obtiveram sucesso, todos os conceitos epistemológicos tradicionais começaram a desmoronar. Mas praxeologia não é geometria. A pior das superstições é supor que as características epistemológicas de um ramo do conhecimento devam necessariamente aplicar-se a quaisquer outros. Ao lidar com a epistemologia das ciências da ação humana, não devemos seguir os padrões da geometria, da mecânica ou de qualquer outra ciência. As suposições de Euclides já foram consideradas inequivocamente verdadeiras. A epistemologia atual as encara como postulados escolhidos livremente, o ponto de partida de uma cadeia de raciocínio hipotética. O que quer que isso signifique, não se referir de maneira alguma aos problemas da praxeologia. O ponto de partida da praxeologia era uma verdade autoevidente, a cognição da ação, isto é, da busca consciente pela obtenção de fins. De nada adianta sofismar essas palavras, referindo-se a problemas filosóficos que nada influem sobre a nossa questão. A verdade dessa cognição é tão autoevidente e indispensável à mente humana quanto a distinção entre a e não há. 5. A realidade do mundo exterior. Do ponto de vista praxeológico, não é possível questionar a existência da matéria, dos objetos físicos e do mundo exterior. Sua realidade revela-se no fato de o homem não ser onipotente. Há no mundo algo que oferece resistência à realização de suas vontades e desejos. É vã qualquer tentativa de, por decreto, remover o que lhe incomoda e substituir um estado de coisas menos favorável por outro mais favorável. Querendo obter sucesso, ele deve proceder de acordo com métodos que se ajustem à estrutura de algo sobre o que a percepção lhe fornece alguma informação. Podemos definir o mundo exterior como a totalidade daquilo que determina a viabilidade ou inviabilidade, sucesso ou fracasso da ação humana. A questão, bastante discutida, sobre se podem ou não conceber objetos físicos que existam independentes da mente não leva a nada. Por milhares de anos as mentes dos médicos não perceberam nem intuíram a existência dos germes. Ainda assim, o sucesso ou fracasso de seus esforços em preservar a saúde e a vida de seus pacientes dependia de como influíssem ou não os germes sobre o funcionamento do organismo. Os germes eram reais porque tanto ao interferir como não interferindo, tanto presentes como ausentes, condicionavam o resultado de eventos. 6. Causalidade e teleologia. A ação é uma categoria que as ciências naturais não levam em consideração. O cientista age ao empreender sua pesquisa, mas, na órbita dos eventos naturais do mundo exterior que ele explora, ação não há. Há agitação, há estímulo e resposta, e a parte o que possam objetar os filósofos, a causa e efeito. Parece haver uma regularidade inexorável na concatenação e ordem dos fenômenos. Há relações constantes entre entidades, que permitem ao cientista estabelecer o processo chamado de medição. Não há, porém, nada que ele dê a entender a busca por fins determinados. Não há propósito ao que se possa discernir. As ciências naturais são pesquisa de causalidade. As ciências da ação humana, teleológicas. Ao estabelecer essa distinção entre os dois campos do conhecimento, não expressamos qualquer opinião sobre ser ou não o curso de todos os eventos cósmicos determinado, em última instância, pelos desígnios de um ser sobre-humano. O tratamento desse grande problema ultrapassa os limites da razão humana e está fora do domínio de qualquer ciência, está no domínio que a metafísica e a teologia reivindicam para si. Essas ciências da ação humana não se referem aos planos e aos meios de Deus, mas aos fins a que aspiram agentes homens na busca por seus próprios desígnios. Os esforços da disciplina metafísica comumente chamada de filosofia da história, no sentido de revelar, no fluxo dos acontecimentos, os planos ocultos de Deus ou de alguma agência mítica, como, por exemplo, as forças materiais de produção no esquema de Marx, não constituem ciência. Ao lidar com um fato histórico definido, por exemplo, como a Primeira Guerra Mundial, o historiador tende a descobrir os fins pretendidos pelos vários indivíduos e grupos de indivíduos que tiveram papel decisivo na organização das campanhas ou na luta contra os agressores. Ele tende a examinar o resultado das ações de todos os envolvidos e cotejá-lo com o estado de coisas anterior, bem como com as intenções dos atores. Não lhe cabe, no entanto,
procurar um sentido mais elevado, mais profundo que se tenha manifestado ou concretizado pelos acontecimentos. Talvez haja um propósito ou uma significação oculta, mais elevada ou mais profunda na sucessão dos eventos históricos. Mas, para o homem mortal, não há caminho que leve ao conhecimento de algo tão mais elevado ou mais profundo. 7. A categoria da ação. Todos os elementos das ciências teóricas da ação humana já estão contidos na categoria da ação, e têm de ser explicitados pela exposição de seus conteúdos. Como entre esses elementos da teleologia está também a categoria da causalidade, a categoria da ação é a categoria fundamental da epistemologia, o ponto de partida de qualquer análise epistemológica. A própria categoria ou conceito da ação compreende os conceitos de meios e fins, de preferir e preterir, isto é, de valoração, de sucesso e fracasso, de lucro e prejuízo, de custos. Não havendo ação que se possa conceber ou arriscar sem ideias definidas sobre a relação entre causa e efeito, a teleologia pressupõe causalidade. Os animais são forçados a se adequar às condições naturais do ambiente. Não obtendo êxito nesse processo de adaptação, acabam eliminados. O homem é o único animal capaz, até certo ponto, de adequar o ambiente com o propósito de que lhe seja mais favorável. Podemos pensar o processo evolutivo que transformou em seres humanos os ancestrais não humanos do homem como uma sucessão de mudanças pequenas e graduais, propagadas por milhões de anos. Mas não podemos conceber uma mente em que a categoria da ação se tivesse apresentado apenas de uma forma incompleta. Não existe meio termo entre um ser regido exclusivamente por instintos e impulsos psicológicos e um outro que escolhe os seus fins e os meios para os atingir. Não podemos conceber um ser agente que não distinguisse em concreto o que é fim do que é meio, o que é sucesso do que é fracasso, o que mais lhe apetece do que menos lhe apetece, o que lhe é ganho ou perda, derivado da ação, do que lhe são custos. Compreendendo isso tudo, ele pode, é claro, julgar equivocadamente o papel que os vários eventos externos e materiais desempenham na estrutura da sua ação. Um determinado modo de comportamento só constitui ação quando essas distinções se apresentam à mente do homem em questão. 8. As ciências da ação humanas. A língua alemã deu origem a um termo que teria caído de uma totalidade das ciências que se distinguem das ciências naturais por lidarem com a ação humana, a saber, Geisteswissenschaften. Infelizmente, alguns autores têm sobrecarregado esse termo com implicações metafísicas e místicas que comprometem a sua utilidade. Em inglês, o termo pneumatologia, o oposto de somatologia, conforme a sugestão de Bentham, teria servido a esse propósito, mas nunca foi aceito. O termo ciências morais, tal como empregado por John Stuart Mill, é insatisfatório por conta de sua afinidade com a disciplina normativa da ética. O termo humanidades, tradicionalmente aplica-se exclusivamente aos ramos historicistas das ciências da ação humana. Deste modo, somos forçados a dispor do termo, um tanto pesado, ciências da ação humana.